Olá pessoal, aqui é o Ricardo. Eu tenho recebido muitas questões referentes ao uso comunitário de máscaras. A gente sabe que existem culturas diferentes, que enquanto no Oriente se usa muita máscara, mesmo quem está saudável, nos Estados Unidos se usa pouca máscara. E às vezes as pessoas até têm receio por lá de colocarem máscara em virtude do preconceito. Como a cultura ocidental não é de usar máscara, se o indivíduo coloca, as pessoas acham que essa pessoa está doente. Bem, mas qual é o racional teórico e quais são as evidências escassas para usar ou não usar, para se posicionar em relação ao uso de máscaras na comunidade para proteção contra a transmissão do SARS-CoV-2? Bem, primeiro a gente tem que revisar um pouquinho da transmissão do vírus, que pode ocorrer de 4 formas. 2 delas envolvem questões respiratórias. A primeira é através do contato com partículas grandes, com mais de 0,1 milímetros, chamadas de gotículas, que são eliminadas enquanto a gente exala, tosse ou espirra. E que, por serem muito grandes, não conseguem entrar direto em contato com os alvéolos, com a região mais profunda dos pulmões. Mas a gente sabe que nem precisa, porque logo no nariz, na entrada, já existem fechaduras para o vírus, através de sua chave, iniciar uma infecção. Um outro tipo de partícula que é eliminada durante tosse, espirro e principalmente durante os chamados procedimentos geradores de aerosóis, como reanimação cardiopulmonar, intubação, broncoscopia, ventilação não invasiva, nebulização, entre outros, são os chamados justamente aerosóis, que têm menos de 10 micrômetros. E por terem menos de 10 micrômetros, eles ficam suspensos no ar por bastante tempo e podem se espalhar através do vento e podem chegar diretamente até a profundidade dos nossos pulmões. Além dessas 2 rotas de contato pelas vias aéreas, a gente tem a possibilidade da transmissão indireta via fômites. O que são fômites? Se eu gero aerosóis e se eu gero gotículas, principalmente as gotículas, elas eventualmente caem na superfície. E antes que elas evaporem, elas permanecem ali com o vírus viável por um intervalo variável de tempo. É por isso que as pessoas se preocupam muito em saber quanto tempo o vírus dura nessas superfícies. E essa durabilidade depende, em certo grau, do tipo de material. Por exemplo, é menor no cobre, por isso que em aeroportos, em outros lugares, a gente vê muitas vezes guichês com cobre, para a gente se apoiar e ter um risco menor de contaminação. É intermediário no cartão e é mais prolongado, por exemplo, em plásticos. Mas depende principalmente da temperatura e da umidade. Para o coronavírus, quanto maior a temperatura e quanto maior a umidade, pior é. Mas é óbvio que as temperaturas elevadas e a umidade extrema não vão ser suficientes por si só para nos proteger, porque essa é só uma das vias de transmissão do coronavírus. E mesmo assim ele fica viável por um tempo. E a 4ª rota é a fecal-oral. A gente sabe que o intestino tem também a fechadura, o ACE2, ou enzima conversora de angiotensina 2, que é o que serve para a chave do vírus entrar e infectar células. Então, o vírus infecta o trato gastrointestinal e é por isso que alguns pacientes, não todos, mas uma fração, pode se apresentar com diarreia e pode eliminar o vírus por essa via.
Pessoalmente, eu considero até o momento essa como a de menor importância epidemiológica e, para mim, as mais importantes são a transmissão direta a partir de aerosóis em menor grau e principalmente a partir de gotículas. E esse é o racional teórico de uso das máscaras na comunidade. Pois bem, nós temos 3 tipos de máscara. Aquela máscara feita em casa, de pano, de material de roupa, que pode ser customizada e que é possível de ser usada. A gente tem a máscara cirúrgica, que ela fica um pouquinho mais frouxamente colocada do que a próxima máscara que a gente tem, que é a N95, como é chamada nos Estados Unidos, porque consegue filtrar 95% das partículas com até 0,3 micrômetros, bem pequenininhas, e que é conhecida como FFP2 na Europa, principalmente no Reino Unido. Bem, então toda a questão é a seguinte: a gente pode se infectar a partir de gotículas ou a partir de aerosóis. Quando o indivíduo está na comunidade, ele dificilmente está sendo entubado no meio da rua, estão fazendo broncoscopia no meio da rua, está sendo reanimado no meio da rua. Então, na comunidade, a gente não tem um grande número de procedimentos geradores de aerosol. Não que a tosse, não que o espirro não gere aerosol. Até pode gerar 50% de partículas em aerosol, que são aquelas com menos de 10 micrômetros que chegam direto no pulmão, e 50% em gotículas grandes, que tem mais de 0,1 milímetros. Mas do ponto de vista de volume eliminado, é evidente que o maior volume é em gotículas. A maior quantidade do vírus se encontra em gotículas porque as gotículas são maiores. De fato, se estima que mais ou menos em torno de 2,5 vezes 10 na menos 6 apenas seja em aerosol. Ou, em outras fontes que eu li, o volume de aerosol gerado durante a tosse é apenas 1 sobre 100 mil do volume total de material particulado potencialmente infeccioso. Então a gente chega à conclusão de que na comunidade a gente não tem um problema importante de aerosolização no geral. Ou, se ele ocorre, ele epidemiologicamente é bem menos importante do que o fenômeno de geração de gotículas. Portanto, quando a gente vê alguém na comunidade usando a N95, que é feita principalmente para proteção contra aerosóis, a gente está vendo provavelmente um uso não racional desse insumo, o que pode levar à falta, à escassez para os profissionais da área da saúde. E os profissionais da área da saúde se expõem com uma frequência muito grande a procedimentos geradores de aerosóis. E eles podem, portanto, se encontrar em situações super disseminadoras. Isso ainda não foi totalmente comprovado na SARS-CoV-2, mas acontecia bastante na SARS-1, onde os profissionais da área da saúde eram os principais expostos, justamente por estar nesses cenários geradores de aerosóis. Então, pessoal, vamos deixar as máscaras N95 para os profissionais da área da saúde utilizarem, e mesmo assim, dentro do hospital, nas regiões mais quentes, onde a chance de se gerar aerosol é maior, como na UTI, na emergência, ou em situações em que se prevê a realização de procedimentos geradores de aerosol. No entanto, a máscara cirúrgica pode ser uma boa ideia. Mas, Ricardo, por que eu vou usar máscara cirúrgica na comunidade se eu sei que a gotícula só viaja 1,5 metro? Porque essa informação não é totalmente correta. Ela viaja só 1,5 metro e o distanciamento seria suficiente se a gente considerasse uma baixa velocidade, como, por exemplo, durante o ato de exalar, onde a velocidade da gotícula é inferior a 1 metro por segundo. Mas quando a gente tem o procedimento de tosse, a gente acelera essa gotícula a 10 metros por segundo. Quando a gente tem o espirro, a gente acelera até 50 metros por segundo. E com isso, a gente pode atingir um
diâmetro maior de dispersão de partículas infecciosas, respectivamente de 2 a 6 metros. Então, a máscara cirúrgica pode sim conferir proteção. Olha, de fato, mesmo considerando algum grau de aerosolização no espirro e na tosse, a máscara cirúrgica pode nos proteger um pouco contra a aerosolização. Em um trabalho publicado em 2007, experimental, extremamente elegante, se compararam as 3 máscaras que eu falei em procedimentos geradores de aerosóis, de partículas pequenas, com mais de 10 micrômetros. E aí se demonstrou que quando se colocava um sensor na face, a máscara por cima, claro que a mais eficaz para aerosóis era a N95 ou FFP2, que impedia a entrada de 99% das partículas aerosóis. Depois a gente tinha a máscara cirúrgica, que conseguia deixar com que apenas 25% das partículas penetrassem, então ela já era 4 vezes mais eficaz do que nada, e finalmente a gente tinha aquela máscara de pano feita com roupa, que já conseguia bloquear 1/3 da entrada dos aerosóis. Então essas máscaras não N95, tá claro que são suficientes para a comunidade se a gente for utilizá-las na comunidade, porque elas protegem contra gotículas, que é o mais importante epidemiologicamente, e até podem proteger em algum grau contra a aerosolização. Outra coisa que esse estudo mostrou é que, em geral, essas máscaras funcionam melhor nos adultos do que nas crianças, embora elas também funcionem nas crianças. Talvez por uma questão de estrutura facial com facilidade de adaptação. E elas funcionam nesses experimentos tanto quando de uso por apenas 15 minutos ou de uso mais prolongado, por até 3 horas, sendo que, é evidente, as máscaras têm uma frequência de troca recomendada pelo fabricante que devem ser seguidas. Resumindo, na comunidade ainda há uma controvérsia em relação ao uso de máscaras. Nós temos, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde não recomendando o uso de máscaras cirúrgicas, talvez por falta de insumos para todos, para priorizar grupos de maior risco, colocando ainda que o uso de máscaras pode dar uma sensação de falsa proteção, o que é verdade. Nós temos o CDC desencorajando também o uso de máscaras, mas em geral os orientais têm uma cultura maior de uso. Inclusive em Hong Kong se recomenda o uso quando o indivíduo da comunidade for para áreas com mais gente concentrada, principalmente transporte público, mercados, regiões onde tenha mais pessoas juntas, que é o que a gente costuma enxergar. A gente sabe que as máscaras foram uma parte de uma política que funcionou em Taiwan, mas o problema é que é muito difícil saber qual é a fração atribuível de benefício a cada uma das medidas que são tomadas de forma multifacetada. Em Taiwan, eles também usaram muito álcool gel, também fizeram muita monitoração da temperatura, muita busca ativa de caso. Eu diria, máscaras N95, por favor, só profissional da área da saúde em determinadas situações. Máscara cirúrgica, se o suprimento permitir, podemos usar na comunidade, principalmente se a gente tiver fator de risco, idade ou alguma doença predisponente, ou se a gente for ir para uma região que a gente julgar ser mais aglomerada. Para mim, não faz muito sentido ao ar livre em regiões abertas. E se faltar, as máscaras feitas em casa, por incrível que pareça, já oferecem alguma proteção. Sempre lembrando que máscara não é tudo, pode sim dar uma falsa sensação de segurança e que deve ser acoplada a outras medidas de controle de infecção. Certo, pessoal? Um abraço e até o próximo.